Muito bem, gente. Bom dia a todos. Estou gravando já a nossa aula. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Ok, eu vou entrando aqui. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo de ontem, né? Sobre surdo-cegueira. Enfatizando hoje a questão educacional e os métodos que foram desenvolvidos para trabalhar com pessoas surdo-cegas. Como nós falamos ontem, a surdo-cegueira é uma deficiência ainda pouco conhecida pela grande maioria da população. É uma deficiência onde os recursos não são tão explorados, né? O que se utiliza com estas pessoas são recursos que são adaptados, né, para atender às especificidades desse público. E resgatando, para a gente poder entender os mecanismos de aprendizado do surdo-cego, resgatando, né, esse histórico e resgatando esta questão, hoje a gente vai falar, eu vou destacar aqui que dentro dessa categoria, dentro desse público, o que é que nós temos em termos de mecanismos educacionais, em termos de método de ensino, né, ao surdo-cego. E aí, dentro desse universo da surdo-cegueira, eu vou destacar uma personalidade que é a Helen Keller, né? A Helen Keller, que é uma surdo-cega, ela é a representante, assim, a nível mundial desse público, dessa história. A Helen Keller, junto com a sua professora, com a sua tutora, a Annie Sullivan, na verdade, destaco a Annie Sullivan como sendo, né, a grande responsável pelo desenvolvimento e pela aprendizagem da Helen Keller. A Helen Keller foi uma criança que nasceu, né, surdo-cega, então ela é uma surdo-cega congênita. E aí ela, a partir do momento em que ela vai se desenvolvendo, a família dela, isso no início do século, final do século XIX, início do século XX, a família dela não consegue entender aquela criança, né? Porque fisicamente ela era uma criança típica, né? Ela não havia, por exemplo, catarata congênita, não havia, os olhos dela não apresentavam nenhuma alteração na sua estrutura física, né? E tampouco a audição também. Então, quem olhava para aquele bebê, quem olhava para aquela criança inicialmente, não imaginava que ela apresentava alguma deficiência. E a partir do momento em que a criança foi crescendo, ela foi apresentando as suas limitações, obviamente, porque a criança ela vai precisar interagir, vai precisar ter um intercâmbio ali com a sua comunidade, com a sua família, que é a primeira comunidade da qual a criança faz parte, e ela não vai conseguir, os pais vão interagir e não vão ter o retorno, vão interagir e não vão ter o retorno, e aí eles vão constatar, após exames médicos, né, que os recursos que eles tinham na época, vão constatar que a Helen Keller não enxergava e tampouco ouvia, né, e aí dessa forma a Helen Keller vai se tornar, dentro desse contexto, uma das maiores representantes, né? O mundo todo conhece Helen Keller. Conhece, pois, o exemplo dela, tanto dela quanto da Annie Sullivan, o que ela se tornou, mesmo com todas as limitações, o que ela conseguiu se tornar. Ela se formou em Direito, ela se tornou palestrante, ela se tornou, né, conferencista mundo afora, dando exemplos de como é possível educar uma criança surdo-cega, né? Então fica esse nome bem registrado para vocês, a Helen Keller, que é a grande personagem do filme que vocês vão assistir, se não já assistiram, que é o Milagre de Annie Sullivan. E por que o milagre, né? Por que colocaram esse nome, Milagre de Annie Sullivan? Porque até então acreditava-se que não era possível educar uma criança que apresentava aquelas limitações que a Helen Keller apresentava. Então a Annie Sullivan, também por ter um histórico de baixa visão,
ela vai, né, ter a empatia por aquela criança e, como educadora, vai desenvolver técnicas e métodos bem próprios para o ensino da Helen Keller, e aí ela vai conseguir fazer com que, Adeline, aquela pergunta que você fez ontem, vai fazer com que o cérebro dela aprenda, né, fazer a referência, fazer a correspondência entre o objeto e o nome daquele objeto. E isso se dá através do único mecanismo, né, que o surdo cego vai ter mais apurado, né? A única via de entrada que o surdo cego, a mais importante via de entrada da informação que a pessoa surdocega vai ter, né, para conseguir ter acesso ao aprendizado. E quando eu falo dessa via de acesso, eu estou falando de que exatamente? Quem recorda da aula de ontem? Do tato. Do tato, né? Essa via de comunicação que é preservada, né? E que em pessoas com deficiência visual e deficiência auditiva ao mesmo tempo, é como se o cérebro compensasse a falta destes dois sentidos e apurasse e desenvolvesse outros sentidos que nós temos, como se fosse um mecanismo de compensação, tá? Então, se você conversar, por exemplo, com indivíduos somente cegos, vocês vão ouvir deles que eles escutam acima da média de uma pessoa que enxerga, tá? E ao passo que, se você conversar com um surdo, ele vai dizer também que ele vai ter o que mais apurado? O olfato, a visão, o tato, o paladar, porque faltou a audição. Então é como se houvesse um mecanismo de compensação. É como se o cérebro criasse um mecanismo de compensação para, né, compensar a falta daquele sentido ali afetado pela deficiência. Tá claro isso? Tá entendido isso? O cérebro ele é muito, né, especializado nas suas funções. Então, dentro desse processo da falta de ele vai criando canais, o cérebro vai criando vias de compensação para os outros órgãos do sentido. E no surdo cego, né, onde já há o acometimento de dois, né, de dois órgãos, de dois canais perceptuais, visão e audição, os outros eles se tornam mais apurados, em especial o tato. Então, falar de educação do indivíduo surdo-cego é falar na exploração desse órgão do sentido, que é a pele. A pele, gente, ela é um órgão, tá? É o maior órgão do corpo humano, vocês sabem disso, né? Que a pele é um órgão do sentido, do tato. Então, o maior órgão do corpo humano é a pele. Então, no surdo-cego, vai ser explorado sobremaneira este órgão do sentido, tá? Ok? É claro isso? Ok. Muito bem. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para eu abrir o slide, tá? Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa ontem, certo? Sim. Fizeram? Sim, eu fiz. Alicia, quem mais fez? Juliana? Eu fiz, professora. Também fiz. Eu fiz, professora. Adeline, Samantha. Alguém preparou em slide alguma coisa para mostrar? Não, professora. Eu não, professora. Não? Eu deixei salvo em notas, tá? Pra ler. Como é que é? Eu deixei salvo em notas. Eu também salvei. Fiz um slide, só tentando salvar. Fez um slide, Ana Caroline? Foi. Quer socializar conosco aqui? Eu vou tentar salvar e eu vou mandar no grupo aí. Quando tiver pronta, será que passa só? É uma coisa simples. Mais alguém? Professora, durante as pesquisas eu vi algo sobre a Helen Keller e eu nem notei, eu só vim notar agora que a senhora falou.
E aí eu salvei uma das frases dela, não sei se a senhora vai falar, mas eu quero muito falar que favoritei. As maiores coisas do mundo, as mais belas, não podem ser vistas e nem sequer tocadas. Devem ser sentidas com o coração. Tipo, tem muito a ver com ela, né? E, tipo, é muito bonita essa frase aí. Eu não sabia que era dessa pessoa que se tratava. Sim, é esta pessoa, exatamente esta pessoa. Ninguém viu o filme ainda? Vão assistir todos hoje? Eu não vi ainda, não. Assisti hoje. Vocês vão assistir hoje, né? Então a nossa aula hoje aqui vai ser breve para vocês poderem aproveitar e assistir ao filme, tá? Enquanto vocês organizam, eu vou abrir aqui o meu slide. Professor, o filme que a senhora tem, ele é dublado ou legendado? Dublado. Eu tinha ele... Não, desculpa, ele é legendado. Ele é legendado, tá? Ele está em inglês legendado para o português. Lembrando, para a gente considerar a educação do indivíduo surdo-cego, é muito importante a gente considerar a época da aquisição da surdo-cegueira, conforme foi falado ontem. Se ele é um indivíduo surdo-cego pré-linguístico, isso vai ter uma diferença muito importante no aprendizado dele e na metodologia que vai ser aplicada e desenvolvida. Se ele é um indivíduo surdo-cego pós-linguístico, ou seja, se ele se tornou surdo e cego após ter adquirido a linguagem, ter aprendido a ler, ter aprendido a escrever, se o cérebro dele já tem uma noção acerca do que é a escrita, do que é a palavra, do que é o objeto, do que é, né, de como fazer a correspondência entre o objeto e o nome, tá? Vamos, a partir disso, considerar se ele é um indivíduo surdo ou cego com baixo desempenho, desempenho intermediário ou um bom desempenho. Isso aqui é muito importante para pensar nessa metodologia educacional. De posse dessa informação, quais algumas observações, né, que o indivíduo surdo ou cego vai apresentar, o aluno na sala de aula, ele vai apresentar alguns comportamentos, né? Como eu já falei aqui, eu acho que eu já falei esse slide ontem, como por exemplo, movimentos repetitivos estereotipados. É muito comum você ver o movimento das mãos de maneira inadequada, é como se fosse uma busca pelo equilíbrio, né? Dentro de um universo em que ele não consegue se localizar no tempo e no espaço. Então ele vai apresentar comportamentos como balançar para frente e para trás, movimento das mãos, é como se ele buscasse o equilíbrio, uma homeostase própria dentro desse processo, né? Dependendo do grau e do tipo de surdo-cegueira, ele não vai saber usar os objetos, né? Porque nunca viu, por exemplo, não sabe o que é, nunca viu um controle de ar-condicionado, não sabe o que é um mouse, não vai ter um uso inadequado do objeto. O indivíduo surdo ou cego pode ter, né, um desconforto emocional, justamente por essa falta de referência, de equilíbrio nesse mundo em que ele vive. E aí essa descompensação do humor é muito comum também você ver nesses indivíduos, porque o emocional acaba sendo abalado. Ele é cego e ele é surdo, mas o emocional dele tá ali, né? Ele existe. Então é muito comum às vezes a gente ouvir o discurso de algumas pessoas achando que o indivíduo deficiente, ele é deficiente para tudo, que ele é deficiente quanto às emoções, que o adolescente que é deficiente, ele não vai ter o período da puberdade, que ele não vai ter instintos sexuais. Muita gente achava ou acha ainda, por exemplo, que o indivíduo com deficiência é assexuado. E não é isso que a gente vê. Os estudos mostram, né, que tão igual outras pessoas, o indivíduo com deficiência, ele vai apresentar sexualidade. É muito comum você ver, por exemplo, relatos nas instituições de educação especial, como a APAE, de namoro entre os próprios alunos lá são adultos, são adolescentes, então a sexualidade ele pode ser cego, ele pode ser autista, ele pode ser deficiente, ele pode ter deficiência intelectual, ele pode ter qualquer tipo de deficiência, mas está tudo preservado ali nas outras áreas, nos outros aspectos. Então a escola tem que considerar isso também.
A escola ela tem que chamar a atenção, tem que ter cuidado com essa questão, né? Então é muito importante perceber esse outro lado do indivíduo com deficiência, tá? A questão da comunicação, né? Como que o indivíduo surdo-cego, ele não vai ter oralidade. Alguns têm, por exemplo, indivíduos que têm a síndrome de Usher, às vezes eles nascem ouvintes e cegos, e aí eles desenvolvem a fala. E aí a síndrome de Usher vai fazendo com que o indivíduo ele perca, né, ou a visão ou a audição ao longo do desenvolvimento. Então a síndrome de Usher acomete primeiro um e depois vai acometendo, o indivíduo vai perdendo ao longo da vida a outra. Então ele se torna surdo-cego pós-nascimento, então é adquirido. Então às vezes o indivíduo que nasceu ouvinte, ele vai ter oralidade, mas pode ser que a oralidade dele não seja tão convencional, tão entendível, né, quanto aquele indivíduo que vai passar o resto da vida ouvindo, né? E outras questões e outras desordens a nível do desenvolvimento, como distúrbio do sono, dentre outras especificidades em termos de comportamento do aluno, do indivíduo surdo-cego. Quando eu falo aluno, gente, eu estou falando do indivíduo, seja ele adulto, seja ele adolescente, seja ele criança, tá? Então são situações pertinentes à pessoa com surdo-cegueira, tá bom? Dessa forma, as necessidades educacionais, tá, da criança deve seguir essa linha de raciocínio que eu estou falando para vocês. Os recursos educacionais devem ser pautados na exploração de quê? Do tato, na exploração do contato. Agora tem que ser um contato adequado, tá? Então, como eles vão ter o órgão do sentido, né, o tato, a pele e o sentido tato muito desenvolvido, é muito importante evitar o toque de muitas pessoas para com elas. Por quê? Porque senão elas não vão conseguir discriminar, quem é e quem são as pessoas que estão ali emitindo, né? E isso vai prejudicar o entendimento de quem está ali naquele momento. Então é importante evitar o toque excessivo de muitas pessoas no indivíduo surdo-cego, né? Estruturar o planejamento com atividades funcionais para o aluno. Não enfatizar considerando a sua idade cronológica. É muito interessante, eu vou falar primeiro desse aqui, essa questão da estrutura, né? Todo planejamento, gente, de uma criança com deficiência, eu não estou falando só para o aluno surdo-cego, eu estou falando para todos, para o visual, para o auditivo, para o autista, para o que tem deficiência intelectual, para o cadeirante, tá? Para quem tem dislexia, para quem tem descalculia, que são outras desordens do aprendizado e do desenvolvimento, tá? Para cada uma destas pessoas deve haver planejamento. Não pode haver um planejamento universal, gente, porque cada criança apresenta o quê? Uma especificidade, tá? Cada criança, dentro de um contexto em que há, né, a inclusão ali de fato, de direito e de fato, deve haver um planejamento quanto às atividades. E para o indivíduo surdo-cego, fundamentalmente deve haver um levantamento das necessidades desse aluno. Um aluno surdo-cego pode apresentar uma especificidade e uma necessidade, enquanto que outro pode apresentar uma necessidade e uma especificidade. Não é porque o plano educacional para o João vai dar certo para o Juninho. Ambos são surdo-cegos, estou falando aqui de modo hipotético, tá? Mas
é olhar as necessidades do João, quais são os déficits que ele apresenta, se ele é um surdo-cego pré-linguístico ou pós-linguístico, se ele é um surdo-cego com baixo desempenho, com desempenho bom ou com desempenho intermediário, se o Juninho é um surdo-cego pré-linguístico, pós-linguístico, se ele é um surdo-cego total, se ele ouve um pouquinho e enxerga nada, ou se ele enxerga um pouquinho e ouve nada. Tem que fazer a análise do aluno, tem que fazer o levantamento das necessidades desse aluno e planejar a atividade de acordo com esta necessidade. Vocês estão entendendo isso? Tá? O plano educacional, gente, é um plano individual. Dentro da educação especial e dentro da inclusão, o plano educacional é um plano individual, tá? É um plano que deve ser pensado para cada um. Ah, professora, como é que dentro de uma sala com tantos alunos com deficiência a gente vai ter tempo para planejar? Tem que tentar fazer o melhor. Tem que tentar aproximar esse plano dentro das especificidades dos alunos. Tá? Dá trabalho? Dá muito trabalho. É por isso que muita gente não quer trabalhar com criança com deficiência, porque dá trabalho. Mas não tem mais essa história de não querer, né? A lei garante, a lei permite, a lei ampara. As crianças estão nas escolas, é uma realidade. Nós, professores, temos que buscar os recursos, lutar por estes recursos junto aos órgãos gestores, junto do macrosistema, temos que lutar por isso e fazer de forma individual a nossa parte, como eu venho falando, como nós estamos trabalhando ao longo dessa disciplina. Não esperar vir somente do outro, mas fazer a nossa parte. E com a criança surdo-cega, tem que ser feito de modo individualizado, tá? Assim como todas as crianças com deficiência, ou crianças que necessitam de atividades educacionais especiais, ok? Tá? Oi? A senhora me desculpe se eu tiver, a senhora já falou, ou se eu tiver equivocado. Igual a gente está estudando. A gente não tem nenhuma formação. O que a gente vai ter sobre o grupo especial é isso aqui. Se chegar na nossa turma uma criança com deficiência, nós temos que buscar nos aperfeiçoar, ou tem um professor só para isso? Não. Só para com deficiência? É garantido por lei. É garantido por lei que a criança com deficiência, ela pode ter um cuidador dentro da sala de aula, pode ter um professor que acompanhe a criança na sala de aula, e esta criança, ela deve frequentar a sala de AEE, de Atendimento Educacional Especializado. Deve ser feito esse intercâmbio. A criança fica na sala inclusiva, na sala com todas as outras crianças, e ela deve frequentar a nível de apoio a sala de AEE. A sala de AEE, ela deve frequentar no contraturno. Muito embora o que eu tenho observado é que a criança, durante o turno normal dela, algumas crianças deixam a sua sala de aula e vão por um período, por um horário lá na sala de AEE. Ah, professora, isso não infringe a lei? De certa forma, sim. Mas, por exemplo, tem muitas famílias que não podem voltar no outro horário para trazer a criança, porque o pai trabalha, a mãe trabalha, ou falta de recurso mesmo, né? De deslocamento, dificuldade de deslocamento e tal. Às vezes a criança mora lá na zona rural e aí ela vem na Kombi escolar para cá, para a cidade, né? Então a criança, ela vai frequentar a sala de AEE no mesmo horário em que ela está aqui na cidade. Então existem estas especificidades, mas o que reza a lei é que a criança deve frequentar a sala de AEE no
contraturno, ou seja, no turno diferente da que ela tem que estar na sala de aula regular, tá? Então, o professor na sala de aula não pode, se tiver a presença de uma criança com deficiência, tem que haver o professor auxiliar lá. Isso está previsto em lei também, tá? Ok? Que é justamente para que haja esse suporte para o professor. O professor não vai estar sozinho lá, ele não deve estar sozinho lá, tendo que tomar conta, educar, planejar sozinho para todas as crianças, mas deve haver o professor auxiliar, tá? Isso está previsto em lei também, ok? É a Adelaine que me perguntou, né? Sim, não, professora, quando eu estava lendo, eu estava tendo essa preocupação. Porque, por exemplo, a gente sai aqui da aula, eu não tenho nenhuma especialização a mais, e chegar uma criança surda e cega congênita, e eu ter que dar aula para ela, eu peço permissão, porque eu acho que eu não consigo, não. Será que você não consegue? O que será que essa criança precisa, né? O que será que essa criança precisa? Ela precisa primeiramente estar incluída, ela precisa primeiramente estar na sala de aula. A partir do momento em que há um conhecimento acerca das especificidades dessa criança, Adelaine, você vai aprimorando e desenvolvendo o quê? As suas habilidades e competências para trabalhar com ela. Esse tipo de pensamento que você está apresentando aqui, ele é muito comum, né? É um pensamento que está presente em todos nós, professores. Meu Deus, vai chegar um aluno com necessidade especial, necessidade educacional especial, seja de que for, o que é que eu vou fazer, né? Eu já tive um aluno surdo na UFPA e nós tínhamos a intérprete que ficava na sala de aula, aluno de pedagogia lá de Abaetetuba. Ela ficava na sala de aula, né? E tinham alguns comportamentos que, por exemplo, nós não podíamos fazer, o que é comum do nosso comportamento. Por exemplo, virar de costas para escrever no quadro e falar. Não, a gente tinha que dar aula de frente, usar gestos, usar figuras, falar pausadamente, né? Porque ela tinha que fazer a interpretação para o aluno, fazer a interpretação de libras em tempo real. O aluno fazia a leitura labial, então nós tínhamos que falar olhando para o aluno, intercalando com ele, muita figura, pouco texto, fazendo com que houvesse para o aluno, né, facilidades de aprendizado. E a professora de Libras estava lá na sala de aula, né, estava presente lá, em todas as disciplinas a intérprete estava lá. Eram 2 intérpretes. A cada 30 minutos ou a cada 30 minutos trocava, né, para uma descansar e a outra entrar, porque isso é previsto em lei também. O intérprete aí não pode ficar mais do que isso. Eu não tenho certeza se são 30 minutos, mas tem um tempo previsto entre o intervalo de um para com o outro. Então existia esse cuidado dentro, né, da sala de aula, dentro da universidade, em função da presença desse aluno lá, e ele se formou, conseguiu formar e se tornou um pedagogo surdo, né? Inteligentíssimo, tinha muitos insights, assim, fazia trabalhos muito legais dentro da sala de aula. Foi um período riquíssimo de aprendizado, mas no início assustou, né? Assustou a todos nós, professores que estávamos ali. E agora? Muitos de nós, por exemplo, eu sempre estive dentro dessa área da educação inclusiva, desde a graduação, mas professores, colegas, nunca tinham tido contato ou, né, tinham tido um aluno com deficiência. E aí, assustou. Com o passar do tempo, foi se tornando mais natural, porque nós fomos conhecendo, fomos em busca, fomos atrás, né, de recursos para trabalhar com ele. E é isso que naturalmente acontece, né? Então não adianta você pedir demissão agora, né, e de repente começar a trabalhar numa outra escola, porque lá na outra escola vai ter também um aluno com deficiência.
Não adianta tu abandonar a pedagogia e for trabalhar ali no supermercado, porque lá no supermercado você vai encontrar um indivíduo com deficiência, onde você vai ter que interagir com ele. Então eles estão na sociedade, então não adianta fugir. Temos que nos adaptar, temos que aprender. Não é verdade? Então é uma realidade. Então, mas só que essa minha reação não é tipo assim, de excluir, não querer incluir a pessoa, não. É uma coisa minha mesmo, de eu não ter capacidade de lidar com a pessoa. Eu já tenho medo de lidar com criança, por causa que é uma fase assim, que tudo pode causar trauma. Ainda mais uma criança com deficiência. Tenho medo, segurança. Mas isso é natural, meu bem, você vai desenvolvendo isso, você vai naturalmente, vocês estão tendo agora contato, vocês vão ter uma outra disciplina, vocês vão ter o estágio, então naturalmente isso vai se tornando mais habitual, vai se tornando mais tranquilo, tá? Ah, meu Deus, um indivíduo surdo-cego, o que é que eu vou fazer com ele? Toque, né? Faça com que ele te conheça no toque. Faça com que ele te conheça com algumas especificidades, alguns sinais. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui, tá? Não infantilizar, considerando a sua idade cronológica. É muito comum tratar o indivíduo com deficiência de uma maneira muito infantilizada. Falar, né, com ele como se ele fosse uma criança. O cara já é um adolescente, já é um adulto, mas reportar-se a ele de um modo infantilizado. Você pode não ter má intenção nisso, mas é um processo natural, tá? Evitar esse tipo de coisa, evitar esse tipo de comportamento não é adequado, né? Você falar com um adulto que se tornou deficiente, como se ele fosse uma criança, não, ele só é uma pessoa deficiente, com deficiência, né? Mas ele, enfim, não tem por que fazer isso, né? É a mesma coisa que você falar com um indivíduo... Você está falando com um indivíduo cego, com um tom de voz elevado. Cara, ele é cego, ele não é surdo. E é muito comum você ver esse tipo de coisa. Ou então falar com um indivíduo surdo, também com um tom de voz elevado. Gente, ele não vai escutar, ele é surdo, né? Então são comportamentos do nosso dia a dia que vão acontecendo e que, se não houver uma formação e uma sensibilização, vai acontecendo de forma natural. Então, estar atento a como você vai interagir com o indivíduo, tá? Rotina. Rotina é muito importante para os indivíduos com deficiência e especialmente algumas deficiências. Por exemplo, a surdo-cegueira, o indivíduo ter uma rotina a seguir, onde ele possa memorizar. Lembrem, ele é deficiente auditivo e visual, o cérebro dele está intacto. Então, o cérebro dele tem condições de criar mecanismos de memorização de algumas estratégias, como textura, a memória vai guardando, cheiro, a memória vai guardando. Por exemplo, eu tinha uma aluna que eu conheci uma aluna que ela era cega e ela falava normal, só que ela era cega total. E eu uso um perfume, que eu já uso um perfume há muito tempo. E aí, quando eu chegava lá no local que ela estava, ela dizia, lá vem a professora Priscila. Ela já me conhecia pelo cheiro, porque ela tinha memorizado, né, a fragrância do meu perfume. E isso é uma estratégia. Ela sabia ela já estava como eu falei da compensação, ela tinha cegueira, mas o olfato dela era muito apurado. Ela conhecia as pessoas que entravam, aquelas pessoas mais evidentes e que estavam ali presentes, pelo perfume. Então, toda vez que eu me aproximava, ela dizia, lá vem a professora Priscila, porque ela já conhecia o meu perfume, né? Então, estabelecer essa rotina previsível de comunicação é muito
importante e possível. Então, estabelecer com o indivíduo surdo-cego essa rotina é um caminho metodológico muito importante também. Para o indivíduo com autismo, indivíduos com autismo apresentam restrição de rotina, gente. Seguem aquela rotina que, se tu quebras aquela rotina, ele pode ter uma reação um pouco mais enérgica. Então, estabelecer rotina é um processo importante para indivíduos com deficiência, em especial essas que eu estou falando aqui com vocês, tá? Estabelecer uma relação de confiança. Para o indivíduo que não enxerga e não ouve, ele precisa confiar para estar naquele ambiente, para se tornar mais tranquilo, né? Como que ele vai entregar a vida dele, a condução da vida dele para quem ele não conhece? Então, lá no filme da Helen Keller, vocês vão ver muito claramente essa questão aqui. Tudo isso que eu estou falando, vocês vão perceber lá no filme. A relação de confiança, respeitar o tempo de aceitação, é muito evidente isso no filme também. Como ela e a Annie Sullivan vão precisar de um tempo para que a garotinha confie na professora e a professora conquiste ela, né? Então é necessário haver, né, esse estabelecimento de confiança. A princípio pode haver resistência do aluno para com você, e aí é preciso persistência para que ele possa confiar em você, tá? O tempo e as habilidades que você vai desenvolvendo para com ele são fundamentais. Estabelecer um diálogo não verbal, gente, é isso que eu tô falando, né? Como eu vou me comunicar com uma criança que não fala e não ouve? A comunicação, ela se dá de várias formas, no toque, no cheiro, e isso precisa de tempo, precisa de confiança, né? Utilizar as habilidades que o aluno já tenha. Como eu falei para vocês, quanto a esse aspecto, é importante você saber se esse aluno ele é pré-linguístico ou ele é pós-linguístico. Se ele é um aluno surdo-cego que enxerga pouco, que ouve muito, ou que ouve nada, enxerga um pouco. Desenvolver as habilidades que ele tenha e planejar as suas atividades em função destas habilidades, em função do que ele traz. É muito importante vocês, enquanto professores, orientadores educacionais, estarem dentro da sala de aula ou orientando quem está na sala de aula, terem esse olhar, gente, terem esse olhar sobre a criança, um olhar individual sobre o que ele já apresenta. E isso se dá não somente com alunos com deficiência. Às vezes, na sala de aula que não tenha uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência, o professor também ele tem que respeitar as especificidades de cada aluno, né? Partindo daquilo que o aluno já tem, partindo daquilo que o aluno já sabe. Então, é muito importante ter, né, esse olhar, ter essas questões bem presentes assim dentro desse processo. Preparar um ambiente que estabeleça um lugar com limites espaciais, não é especiais, espaciais. Lugares amplos podem causar alteração do comportamento. É necessário, como o indivíduo com deficiência ele necessita tocar, então é necessário que o espaço dele tenha onde ele tocar para que ele se localize no tempo e no espaço. Mesas, rampas, corrimões, né? O banheiro adaptado, a sala de aula com a mesa adaptada. É importante que o indivíduo ele crie essa memória fotográfica do espaço em que ele está. Então tem que pensar nesse planejamento para tentar suprir essas necessidades da criança surdo-cega de modo bem específico, bem pautado nas especificidades de cada aluno, de cada criança. E vocês vão ver isso no filme, gente. Esse filme é muito legal, muito, muito importante. Tá? Alguém quer falar alguma coisa aqui nesse aspecto?
Alguém quer comentar? Posso seguir então, né? Dentro dessa forma, gente, as estimulações dos sentidos, né, dos 5 sentidos, são descritos por Gardner Nascimento e Costa como o gustativo, o olfativo, o sinestésico e o cutâneo. Deve-se explorar esses sentidos, né? Porque vai faltar o visual e o auditivo, então vamos explorar o que o indivíduo tem. Vygotsky lembra que o desenvolvimento e os estímulos são sempre um pré-requisito para o aprendizado, né? Já estudamos Vygotsky, já vimos que Vygotsky ele vai priorizar o quê? O desenvolvimento da interação indivíduo-ambiente, tá? Observando assim que cada pessoa tem um jeito diferente de aprender e se esses sentidos forem aproveitados de maneira adequada, a criança tem grandes chances de aprender a se comunicar com o mundo à sua volta. Segundo estes autores, o melhor sentido utilizado pelo surdo-cego é o tato, como eu falei no início, tá? O tato. As autoras ainda enfatizam que o tato é a via mais promissora no desenvolvimento da comunicação receptiva e expressiva da criança surdo-cega com o ambiente, gente. O tato, tá? O tato. Então, professor de um indivíduo surdo-cego, vamos trabalhar a pontinha dos dedos, vamos trabalhar as mãos, vamos trabalhar o toque para que esse conhecimento ele possa subir, né, até o cérebro e esse cérebro possa ser desenvolvido, possa ser estimulado dentro desse processo de aprendizado, tá? Ok? E aí, alguma pergunta até aqui? Não? Não, professora. Então tá. Alguma pergunta sobre o gustativo, olfativo, sinestésico e cutâneo? Não, então vamos seguir. Dentro desse processo, nós vamos destacar aqui como, né, a metodologia uma das mais usadas dentro do ensino da criança surdo-cega e da criança surda. Nós vamos ter a lei 10, nós vamos ter a língua de sinais, né? A língua de sinais, que no nosso país está preconizado a partir da lei 10.436 de 2002, que é a lei de Libras, como uma forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual e motora constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades das pessoas surdas no Brasil, tá? Ainda de acordo com a lei, ela é feita pelas articulações das mãos juntamente com a expressão facial. Já viram que indivíduos que são intérpretes de Libras, eles utilizam muito a expressão facial para expressar o sentimento, expressar a mensagem, a informação? Não usa só as mãos, né? E aí, gente, a nível de informação, no Brasil, como é chamada a língua brasileira de sinais? No Brasil? Libras, né? Libras. Vocês acham que o brasileiro surdo que fala através de Libras, se ele for para os Estados Unidos, ele vai conseguir se comunicar através de Libras? Não, porque o sistema é diferente. Porque lá é ASL, né? American Sign Language. ASL. É como se fosse o outro idioma, né? Existem alguns sinais que são universais, sinais universais, que nem a palavra love. Todo mundo, no mundo inteiro, entende o que é love, né? Na língua de sinais, a palavra love ou o amor, ela é universal, né? E aí pode ser que alguns sinais que fala no Brasil sejam entendidos nos Estados Unidos, no Japão, na Tailândia, na China, em qualquer lugar do mundo, tá? Mas no Brasil é a lei de Libras, é a Libras, a língua brasileira de sinais,
tá? E a Libras, dentro de uma comunidade vidente, gente, não é aquela comunidade que adivinha as coisas, tá? Ah, ele é vidente, ele adivinha as coisas. O termo vidente é usado para se referir às pessoas que veem. O indivíduo é vidente. Quando vocês estiverem preparando lá o relatório pedagógico de vocês, vocês vão escrever aluno vidente, que apresenta limitação, ou que apresenta dificuldade, ou que apresenta isso, ou que apresenta aquilo, tá? Vidente, aluno vidente. E aí a Libras é o recurso, pode ser o recurso para o aluno surdo-cego, que o que, gente? Somente a Libras. Pensem aí. Língua de sinais, a língua brasileira de sinais ou a língua de outro país, pode ser usado somente a Libras pode ser usado com o aluno surdo-cego? Não, tem a Libra tátil e tem o... Claro que pode. Claro que pode. Dependendo do tipo de surdo-cegueira. Olha lá o insight. Se ele for um aluno surdo-cego que não escute e que enxergue pouco, ele pode ser, a Libras pode ser usada somente a língua de sinais, sem ter Libra tátil. Eu tô achando que a Claudinei não entendeu a pergunta. Ela pensou se havia outros métodos, aí ela estava sugerindo. Isso, professora, ia falar também. Foi isso. Entendi. Ela entendeu sua pergunta, ela entendeu que se existem outros métodos, aí ela ia falar língua tátil, tablete. Aham. Sim. A pergunta que eu fiz foi essa aqui. Com o indivíduo surdo-cego, tá? Pode ser usado somente a Libras? Essa foi a pergunta que eu fiz. Qual é a resposta? Qual a resposta? Pode, porque tem um indivíduo surdo-cego que ele apresenta nenhum tipo de audição, mas ainda tem um pouco de visão. Mesmo que seja baixa, mas a baixa visão dele pode ser um nível menor. Mas não é em todos os casos, né, professor? Não é em todos os casos. A visão não tem como usar Libras. Exatamente. O método vai depender de quanto a pessoa é surda ou cega. Isso, vai depender do grau da deficiência, do tipo, né? Vai depender das características da própria deficiência, tá? Então, é possível sim, mas dependendo da situação. Eu assisti um vídeo de uma especialista que ela falou que a Libra seria o alfabeto do surdo, né? E a Libra tátil, do surdo cego. É isso que é? Exatamente. Vamos saber. A Libra pode ser utilizada para ambos, né? Aí depois, aí já que existe uma especificidade da deficiência, aí você utiliza uma para cada singularidade em relação ao problema. Exatamente. Gente, no Brasil, a lei, tá? O decreto, na verdade, a gente tem já a questão da lei de Libras. A lei de Libras é a lei do surdo. A Libras, na verdade, é a língua oficial do surdo desde 2005. O decreto 10.436 prevê a utilização da Libras para o surdo, tá? Agora, o que torna oficial a Libras, a língua oficial do surdo, aconteceu em 2005 com a Lei 5.626. Então, a língua oficial do surdo, gente, é a Libras. É a Libras. É lei, é a Libras. É a língua brasileira de sinais. Do surdo brasileiro, né? A língua brasileira de sinais é a Libras, tá? Para os indivíduos surdo-cegos também. Mas deve haver, de acordo com a especificidade,
uma adaptação de acordo com o tipo de surdo-cegueira. Se for um indivíduo surdo-cego que não enxerga, a Libras, somente a Libras, não vai ser útil. Ele não enxerga, não é verdade? Então, para isso é necessário haver uma adaptação da Libras, tá? Desta forma, além da Libras, a gente tem o alfabeto dactilológico. Alguém pesquisou isso? O alfabeto dactilológico? Quem? Às vezes a gente viu e não sabe o que é isso, professora. Professora. Oi. As letras do alfabeto se formam mediante diferentes posições do dedo da mão. Alfabeto dactilológico, também Eu vi um vídeo sobre isso. Também utilizado na educação de surdos, consiste na apresentação de sinais da letra do alfabeto. No caso das pessoas surdo-cegas, o alfabeto é digitado no corpo para os diálogos e quando há ausência de sinais para a palavra. Por que no corpo, gente? Professora, desculpa, é porque tem dois. Tem alfabeto datilológico e alfabeto dacticológico. São dois. Eu li errado, eu acho, não sei se é a definição que eu tenho. E por que no corpo? O alfabeto é digitado no corpo para usar o quê? O tato. Para usar o tato, tá? Keller afirma que quando as pessoas surdo-cegas não conseguem distinguir visualmente as letras, elas o fazem por meio do toque. Dessa forma, acompanham as articulações de cada letra realizada pelo mediador. A figura mostra como é feita a letra R na mão de uma pessoa, olha só. Alfabeto dactilológico. Tá vendo aí a imagem da letra R sendo feita na mão da pessoa que é a intérprete. E nesse alfabeto usa muito a repetição, né, professora? Porque no vídeo que eu vi, ela fazia várias vezes na mãozinha dele até ele aprender. Exatamente. Por quê? Porque o cérebro precisa memorizar e precisa captar, fazer a associação. Como é que tu vai ensinar o que é o R? Isso no filme, vocês vão ver muito isso. Como que a Anne Sullivan ensinou o alfabeto manual, né? O alfabeto dactilológico para Helen Keller, se ela não tinha nem noção do que era letra, do que eram as coisas, né? Do que era isso tudo aqui que a gente vive, que a gente vê, que a gente toca. Ela não tinha noção. Então foi através de muita repetição para o cérebro poder captar a mensagem, tá? Então o alfabeto dactilológico é extremamente importante para o indivíduo surdo-cego porque utiliza o tato, tá? Mas, professora, outra pergunta, essa parte do alfabeto eu entendi, mas tudo bem, vamos dizer que ela faz errado na mão da criança, né? Como é que ela tem, ela entende aquilo que é errado, mas como é que ela tem, não tem a visão não, né, da mente dela, do que é, você está entendendo o que eu estou perguntando? Tô entendendo. Ela não vai, se ela é um indivíduo que nasceu surdo-cego, ela não vai ter contato com aquele objeto, ela não vai ter criado a imagem a nível mental, né? Se for um surdo-cego pós-linguístico, ela vai ter. Em casos de crianças que não têm, ela vai fazer por puro condicionamento. Ela pode não ter, ela pode ter noção. Mas, por exemplo, R de rato. Ela nunca viu um rato, ela nunca tocou no rato. Mas o guia intérprete, ou a pessoa que está sendo ali a intermediadora do aprendizado, vai fazer aproximações sucessivas sobre o estímulo e a palavra. Aproximações sucessivas. Vai fazer o indivíduo pegar no rato? Pode ser. Existe rato de laboratório que ele é palpável, né?
Ah, tá. Agora eu entendi como é que funciona. Entendeu? Então existe a associação. Eu fiquei pensando que está associando uma palavra vazia, mas assim, agora eu entendi. Entendeu? Tem que fazer a associação. Água. A palavra água. Escrever o estímulo na mão e fazer com que ela toque no estímulo. Entendeu? A palavra livro. Escrever a palavra na mão e fazer com que ela toque no objeto. É imediatamente. Existe o pareamento de estímulos, tá? Existe o pareamento de estímulos. Olha a psicologia do behaviorismo aí, né? Existe o condicionamento entre estímulo e palavra, ok? Isso aí é muito interessante, professora. Aí deixa eu compartilhar um outro vídeo que eu assisti com vocês que faz referência a isso aí que a senhora está falando, associação e repetição, tem a rotina. Sim. E em relação ao rato, que a pessoa com deficiência ela tem que tocar o tato, para ela poder associar. Aí olha só, um profissional de intérprete, né? Um intérprete de sinais, ele conseguiu fazer uma surdo-cega acompanhar o jogo da seleção brasileira. Não sei se você viu isso. Aí ele criou um campinho daquele, não tem pequeno, que igual a senhora falou, tem que ser um curto espaço, né? Para ele poder ter o contato. E teve outro profissional batendo nas costas dele, e ele fazendo a comunicação através lá da Libras Tática, tocando com ele ali. E ele sabia quando era que o Neymar fazia um gol, ele sabia quando... Eu sei que ele conseguia captar todas as mensagens, quase todas as mensagens do jogo. O rapaz lá, o intérprete, fez ele compreender até na hora que o Tite levou aquele tombo, quando estava comemorando. Eu achei interessante. Sim, exatamente. Tudo sendo feito pelo tato, né? Então, tem que haver, gente, a associação entre a palavra que está sendo apresentada e automaticamente o estímulo. Não tem como fazer só a palavra, é palavra e estímulo, tá? Isso no processo de aprendizado. Quando o indivíduo já souber do que é que se trata aquela palavra, ele vai utilizar somente a Libras Tátil, somente a dactilologia, tá? Mas no processo de aprendizado do indivíduo, é estímulo e palavra, tateada, tá? Alguém viu mais alguma coisa sobre isso? Não? Professora, depois eu vi o alfabeto na parede, as letrinhas. E ele conseguia distinguir pegando nelas. Por quê? Porque ele tinha, com certeza, já desenvolvido o sistema Braille, que também é um recurso usado para o surdo-cego, tá? Que aprendeu a decodificar o Braille. Tá? Já viram que alguns produtos que a gente compra, as caixas vem escrito em alto relevo algumas coisas? Sim. É o código Braille, né? O que foi o Braille, gente? O Braille foi criado por Louis Braille, né? Que ele se tornou cego aos 3 anos. Ele começou vendo, aí ele sofreu um acidente e ficou cego. E aí, isso lá em Paris. E aí ele aprendeu a ler através do código Braille. Ele queria conhecer o mundo, né? Foi crescendo e viu que ele sabia das coisas e queria conhecer o mundo. E aí ele criou a associação de códigos. Como ele tinha sido militar, mesmo cego, ele foi ser militar, ele se baseou no código Morse. Não tem o código Morse, que é por toque? Já ouviram isso? Já. Então ele fez uma associação entre essa experiência e criou e desenvolveu o código que foi chamado, né, pelo nome dele. O nome dele era Louis Braille, e aí o sistema Braille foi baseado nessa adaptação, né? E aí, gente, é baseado na combinação de 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Pontos em alto relevo, e a combinação leva à formação do alfabeto de A a Z,
É muito louco isso. Eu já fiz um curso de Braille, é difícil, né? Você tem que estar treinando para saber ler. Eles leem muito rapidamente. Na verdade, os olhos são a ponta dos dedos, né, gente? Os olhos do cego que lê Braille são a ponta dos dedos. Então, eles têm essa ponta dos dedos aqui, ó, muito sensível. Muito sensível. E aí, lá em Belém, tem um instituto, que é um instituto que quando eu era aluna, eu fui visitar e tudo. Os indivíduos que são surdos e que se tornam cegos, eles vão para lá para aprender a vida, mesmo sendo cego. Aprender tudo, como funciona uma casa, como ir na cozinha, como usar o banheiro. É uma adaptação da vida diária, né, para o indivíduo cego. Tanto o cego congênito quanto o cego adquirido, tá? Tanto o cego congênito quanto o cego adquirido. E aí o Braille, ele é utilizado também para o indivíduo surdo-cego, não somente para o indivíduo cego, é a língua oficial do cego, é o Braille, né? No caso, para conseguir ler, e para o surdo-cego também, tá? Aqui, ó, o código Braille, gente. Vocês estão vendo aqui a letrinha A? Estão vendo a letrinha A? Sim. A letrinha A é representada com um pontinho. Todas as letras são escritas da esquerda para a direita, tá? Começa da esquerda para a direita. Então, sabem a pedra do dominó? O carrão de cena? Sim. Então, imaginem o código Braille como o carrão de cena. 3 pontinhos do lado esquerdo, 3 pontinhos do lado direito. O primeiro pontinho do lado esquerdo, superior, é a letra A. O segundo pontinho, aí você vai, ó, A, B, C, D, E, F, G, aí vai até a letra Z. A combinação dos pontos formam as letras, tá? A combinação dos pontos formam as letras. E tudo isso é memorizado pela ponta dos dedos. A ponta dos dedos se tornam os olhos e automaticamente como eles são ouvintes, né? Alguns são ouvintes. Geralmente o código Braille é usado para indivíduos que são ouvintes também, né? São cegos e são ouvintes. E aí vai fazendo essa decodificação, tá? Então, existem livros que são traduzidos. Por exemplo, esse livro que vocês estão vendo aí, ó. Para esse livro ser escrito, vocês estão vendo que tem bastante páginas, né? Então, naturalmente, é usado, nesses casos, a máquina Braille e a impressora Braille, que são recursos desenvolvidos, que são tecnologias assistivas que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, tá? Máquina Braille, a reglete. A reglete, você usa... Vocês já ouviram falar aquele brinquedo de fura-fura? Sabe o fura-fura? Já ouviram falar? Que tem uma... Então, a reglete, ela é um equipamento onde o papel é colocado e preso ali, tem 2 partes, você impressa, e aí o código Braille, ele é colocado assim. Depois vocês podem fazer a pesquisa, deixa eu ver se eu tenho aqui, para ver uma reglete, para ver como funciona. E aí quando o indivíduo ele já tem a noção de como funciona a reglete, aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, gente, ó. Aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Essa é a reglete. Aqui você tem o alfabeto Braille. Um código de 6 pontos. Tá? Que nem o carrão de cena lá ó. Tá? E a combinação dos pontos é feito através do pulsor. O pulsor é isso aqui que eu tô falando pra vocês. Tem tipo um prego para furar o papel
e o indivíduo vai combinando de acordo com o que ele quer escrever, vai combinando os pontos e desenvolvendo as palavras. Então, quando eles já sabem, é muito rápido que eles fazem esse tipo de utilização. Aqui você tem a máquina em braille, que faz justamente a impressão de livros como esse. E você tem a impressora braille, porque existe aqui, ó, máquina e impressora braille. E aí, algumas escolas, por exemplo, nas salas de AEE, tem o professor intérprete de braille que utiliza com os alunos. Aqui em Altamira nós temos algumas escolas que têm impressora e máquina braille. Eu já levei alunos meus para fazer visita em algumas salas de educação especial aqui de algumas escolas públicas de Altamira, que tem professoras que sabem braille, que tem cursos, que saíram de Altamira para fazer o curso fora e estão aqui trabalhando com os alunos cegos em braille. É muito interessante. Tem uma escola lá na Brasília que eu levei uma vez uma turma com uma professora e a professora mostrou para os alunos como é que ela interage com os alunos cegos dela lá. E pode ser usado tanto para o cego quanto para o surdo-cego que domina esse tipo de metodologia. Então existem recursos como esses que eu estou mostrando aqui, que são utilizados pelo tato, né? Que são usados para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças com surdo-cegueira. Tá bom? Aconselho vocês a irem pesquisar um pouquinho mais sobre cada um desses que eu estou mostrando para vocês, porque, como eu falei lá no início, gente, eu estou informando vocês, eu não estou formando vocês. Infelizmente, da forma como nós estamos estudando, não dá para formar. Em situações normais, né, em que nós estamos na sala de aula, vocês iriam fazer visita nas escolas, iriam ver, iriam produzir textos em braille, usando o código braille. Então, não dá pra gente fazer isso agora, nesse momento remoto que nós estamos aqui, que eu tô informando vocês, eu não estou formando vocês, tá? Eu sempre costumo dizer isso, eu estou informando que existe. Gostaria que vocês fossem em busca de maiores informações acerca disso que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Alguém pesquisou alguma coisa sobre o braille? Hein, gente? Alguém? Vocês estão aí? Sim, professora. Ótimo. Ninguém pesquisou nada sobre o braille? Não. Professora, só o sistema braille tátil. Isso aí que eu ia falar também, mas... O que você pesquisou sobre o sistema braille tátil? Eu coloquei que deixa eu já querendo. O sistema alfabético baseado no sistema braille, que é o tradicional, mas adaptado de maneira que possa ser percebido por pessoa surdo-cega através do tato. É a utilização do sistema de 6 pontos, né? Feito no tato, feito na pele da pessoa, né? Não é isso? Wesley? Oi, professora. Não é isso? Sim. Ninguém trouxe nenhuma imagem que queira mostrar? Professora, mostra o meu slide, porque tá exatamente o que você está falando, só que no slide. No teu slide? Foi, eu só mostrei uma das principais, né, métodos que usa. Todo mundo está falando, justamente o que está no meu slide. Professora, será que ela tem teletouch? Como se fosse... Que legal. Quanto mais interessante. Isso. Alguns métodos que usam. Sim, exatamente. Eu mandei no grupo. Legal. Muito bom. Além da questão, né, do braille em si, a gente vai ter a escrita amplificada, que é escrever grande, né? Algumas impressoras, elas vão passando pro surdo-cego que tem baixa visão, tá? Baixa visão, ou seja, que é amblíope, o termo técnico é esse, amblíope, né? Que tem baixa visão, a escrita amplificada. Então, alguns programas... Oi?
Eu pesquisei, falei CCTV, apoio de leitura, que aumenta a imagem 60 vezes. Sim, exatamente. Alguns indivíduos que têm baixa visão, eles conseguem fazer a leitura amplificada, quando a letra está amplificada. Alguns programas, alguns softwares têm essa possibilidade de fazer a ampliação para o aluno com baixa visão. Ele pode ser surdo, mas ele tem a baixa visão, ele consegue ter acesso à leitura, à informação. E aí na escola, gente, quando o professor, o que fazer quando o professor ele não tem a máquina, não tem o computador, não tem o recurso da tecnologia assistiva? Como fazer a letra amplificada para o aluno cego que tem baixa visão? Dá para fazer de modo artesanal? Dá para fazer? Professora, eu não sei, mas tipo assim, eu acho que tinha que ser com o auxílio de uma lupa. Eu não sei, posso estar errado, tipo, fazer bem grande, mas assim, com o auxílio de uma lupa. Porque não sei se a pessoa se consegue fazer o desenho, por exemplo, uma letra A grande, ela vai conseguir ver, tem que ter uma iluminação boa. Mas é possível. Também com a câmera do celular dá. É possível fazer de modo artesanal a amplificação. Eu conheço uma professora lá de Belém que também tinha pouco recurso tecnológico para usar e ela fazia de modo artesanal, né, o trabalho para a aluna com baixa visão nas cartolinas. Ela utilizava cartolina, né, e preparava a aula para a aluna, mas a aluna usava lupa, né, lupas de amplificação, e dava para fazer de modo artesanal. Quando não tem um recurso tecnológico, vai de modo artesanal para poder permitir o acesso à informação. A escrita alfabética na palma da mão, utilizada na ausência de conhecimento do alfabeto daquilológico e do sistema Braille, né? Usar o alfabeto em si sendo desenhado. Eu acho que eu trouxe um desenho. Não, mas se vocês colocarem escrita alfabética na palma da mão, vocês vão ver o alfabeto sendo desenhado mesmo na palma da mão do indivíduo, e aí ele vai sendo treinado a reconhecer, escrever a letra A, B, todo o alfabeto, né, na palma da mão, e aí o cérebro vai reconhecendo aqueles signos, né, e vai decodificando aqueles signos. É um outro recurso também utilizado. Eu não sei dizer para vocês qual desses é mais utilizado. Eu acho que vai sendo feito assim num sistema de tentativa e erro, para ver em qual recurso ou com qual recurso o indivíduo se adapta mais, né, dentro desse processo todo. Eu trouxe alguns aqui, mas existem outros, e a todo tempo isso está sendo aprimorado. Além das questões da tecnologia assistiva, né, é muito interessante isso, da tecnologia assistiva, como que as TAs elas estão se aprimorando a cada momento, né? Então, de recursos existentes hoje são muitos recursos utilizados, né? Então, imaginem que hoje, 2021, se comparado lá historicamente, né, que eles não tinham nada, hoje nós podemos dizer que nós temos muitos recursos para permitir a inclusão, né, das pessoas com deficiência. Nós temos muitos recursos metodológicos. E isso só foi possível por quê? O que permitiu isso? O desenvolvimento desses recursos. O que permite isso? É uma pergunta. O que permite? Tipo, as leis, com os avanços e tudo, vai melhorando as coisas aí, vai tendo. Obrigado, mestre, a partir dessas leis. Da ciência também, né, gente? Isso, professor. A ciência, as pesquisas, né? O desenvolvimento de ciência, o desenvolvimento de pesquisas na área.
o desenvolvimento e o envolvimento de pessoas interessadas nessa linha de pesquisa, né? O engajamento, o desenvolvimento de políticas públicas também dentro desse processo. Não podemos esquecer a ciência aí, tá? Só é possível o desenvolvimento a partir do momento em que as pesquisas estão sendo desenvolvidas, né? Na área. Como cada vez mais existe o aprimoramento desses recursos. Começou de uma forma bem rudimentar e as tecnologias assistivas de informação é o desenvolvimento da ciência também, né? Então é preciso pensar sobre isso, tanto a nível teórico quanto a nível prático. Pensar nisso, estudar sobre isso, debruçar-se sobre isso é importante. Aqui, ó, alfabeto manual para o surdo-cego, né? O alfabeto sendo desenhado na palma da mão. Vocês podem entrar nesse site aqui, ó, para vocês terem acesso. Vocês podem jogar no Google Grupo Brasil de Apoio ao Surdo-Cego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial, tá? É uma associação que no Brasil existe, grupos de apoio ao indivíduo surdo-cego. Se você colocar lá associação, grupo de apoio, né, Sociedade Brasileira de Surdo-Cegueira, já existe uma organização em função disso, tá? E o mais incrível deles, que eu acho, que é o Tadoma, que consiste na capacidade de sentir as vibrações da fala através do tato, totalmente pelo toque da mandíbula. De acordo com Garcia, a pessoa que está sendo ensinada no Tadoma tem que colocar inicialmente uma mão na face da outra pessoa que está falando para poder sentir as vibrações e a respiração. Não é muito utilizado por surdocegos pré-linguísticos devido à falta de conhecimento prévio das vibrações sonoras, né? Aqueles indivíduos que não tiveram contato com a fala, que são os surdocegos pré-linguísticos, esse método ele não é amplamente utilizado, tá? Porque ele é extremamente difícil. Vocês pesquisaram sobre o Tadoma? Sim, professor. E algo que veio no vídeo, que um casal de surdo-cego, né? A mulher usava o Tadoma. Eu trouxe aqui para vocês. Porque eles dois. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Quem não viu ainda, demora 5 minutinhos esse vídeo. Sobre o Tadoma. Ela é uma ativista, tá? Essa jovem aqui, ela é uma ativista. E aí todos dois com síndrome de Usher ficaram surdocegos por conta da síndrome de Usher. Eles nasceram, se eu não estou enganada, ela nasceu ouvinte e ficou cega, e ele nasceu vidente e ficou surdo. Mas eles vão contar aqui para vocês, tá? Vou passar aqui 5 minutinhos. Vou amplificar. Todo mundo tá conseguindo ver? Sim? Sim. A senhora ainda tá gravando, professora? Oi? A senhora ainda tá gravando? Tô gravando. 1h e 18 minutos. Eu vou finalizar aqui e vou deixar passando o vídeo. Depois eu passo esse link para vocês do vídeo para vocês verem, tá?